Alô, meu jovem arqueiro, meu nome é José Pina e hoje eu queria convidar você para analisar comigo o spine dinâmico das flechas. Inicialmente eu queria conversar com vocês sobre a diferença do spine estático para o spine dinâmico. O estático é aquele, quando você pede do fabricante lá, eu queria uma flecha número 600, 1200, 300, isso é decorrente daquela potência do seu arco e a medida da sua arte. Então, se eu quero uma flecha mais rígida, eu peço um número de spine menor. Uma flecha mais flexível, eu peço um número de spine maior. Então, ele chega para mim esse spine e agora eu vou fazer alterações e ajustes no meu equipamento, no meu arco ou na minha flecha, para a gente mudar esse comportamento dessa arte. A gente vai poder mudar sendo mais rígida, menos flexível, ou mais flexível e menos rígida. Com isso, eu tenho ajustes, por exemplo, tamanho da arte, peso da ponta do insert, potência do arco. Penas influenciam demais. Nós vamos ver isso daí. Eu vou citar também o knock e o knock point. Tipo de corda também, mas eu vou fazer testes também com brace high e com silenciadores. Então eu queria lhe convidar para a gente fazer essa análise dessas flechas, para a gente estudar o nosso spine dinâmico. Hoje nós vamos analisar o spine dinâmico dessas flechas. Essas aqui são flechas que vieram de fábrica no tamanho de 31 polegadas e meio e eu cortei de meia e meia polegadas até 29. 29 é o meu limite da minha puxada, mais 1 polegada dá mais segurança. Então nós vamos avaliar o comportamento dessas flechas, usando a mesma potência, a mesma peso de ponta, comportamento no alvo lá, como é que ela está no meio, ou se ela está indo para a esquerda, o knock, indicando que ela está mole, ou se o knock está indo desviado para a direita, indicando que ela está dura. Eu vou fazer um teste também com essas flechas aqui, colocando um peso de ponta maior. Hoje elas estão com 100 grains. Eu vou aumentar e vou diminuir. Vamos ver o comportamento também. Eu vou tirar também com arcos mais potentes. Aqui eu vou usar 3 exemplares da Berpal, o modelo Raven. Esse modelo nós vamos usar de 35, 40 e 45 libras. E vamos fazer o último tiro. Ah, ainda tem mais uma. Nós vamos usar o arco com ou sem silenciador, para ver o comportamento também. E no final nós vamos atirar com pena, para ver o poder da correção da pena. Nós vamos atirar no alvo que vai estar a 8 metros de distância, totalmente com o esquadro, exatamente para a gente ter certeza que aqui da onde eu tirando para lá seria 90 graus. Vamos lá? Vamos fazer esse teste? Eu fiz esse esquema aqui para ser mais didático, para a gente entender quando a flecha bate no anteparo, quando ela desvia para o lado esquerdo ou quando desvia para o lado direito. Quando você atira a sua flecha, ela bate no alvo, ela desvia para o lado esquerdo. Significa que o spine dela está muito alto. Ela está muito flexível e pouco rígida. E o contrário, quando ela bate no seu alvo e ela desvia para a sua direita, o spine dela está muito baixo, o número do spine está baixo. Ela está muito rígida, pouco flexível. Então, analisando isso, você vê, na hora que você está atirando, o comportamento da sua flecha. Eu ficava um pouco em dúvida quando batia no alvo e está um pouco mole. Eu ajustava, eu atirava de novo, melhorou, piorou, está a mesma coisa. Então, para quantificar isso, eu preparei um analisador de flechas de anteparo. Ele está até na descrição do vídeo, quem quiser baixar o esquema e imprimir, fique à vontade. Aí teste lá em campo também. Então eu coloco no anteparo, com a flecha já no alvo,
e eu coloco no anteparo e eu vejo se ela está puxando para o flexível, que ela está mole, ou se ela está dura para o rígido. E com isso eu vou fazendo as minhas alterações no meu equipamento e vou vendo em graduação até ela chegar no ponto zero, que é o nosso objetivo. Então isso aqui nós vamos usar em campo para fazer os testes. Uma outra coisa também é a respeito de como é que é feito os testes. Eu fiz uma distância de 8 metros, o anteparo, eu coloquei esses quadros no anteparo, coloquei uma corda em 8 metros, eu medi para ver se eu estava certinho, perpendicular a 90 graus do anteparo. Exatamente, nós estamos medindo a angulação da flecha no anteparo, então eu tenho que saber se eu estou perpendicular a ele. 8 metros foi uma distância que eu encontrei, fiz vários testes, onde ela demonstrou melhor, visível, as alterações em campo. Então, vamos fazer teste a teste e analisá-los. Este aqui vai ser o primeiro teste, tamanho das artes. 6 artes, cortadas de meio e meio centímetro, de 29 até 31,5, com a ponta de 100 grains, arco de 40 libras. Vamos ver lá o teste. De posse de mão dos resultados, não tem nada de novidade, né? Então, quanto menor a arte, ela vai ficando mais rígida, mais dura. Quanto maior o tamanho da arte, ela vai ficando mais flexível, mais mole. O interessante é que a de 30,5 foi que cravou em todas as 3 séries no zero. Eu deixei aqui o resultado, a terceira série aqui no resultado da 31 polegadas em preto, porque foi realmente um deslize, eu atirei um pouco mais para fora do alvo. E isso daí angulou um pouco mais a flecha, eu deixei em preto de propósito para ver, talvez um erro meu, a numeração não concordou. Mas o resto deu tudo certinho. Foi um ótimo teste de se esperar o que já sabia na teoria mesmo. O segundo teste é a variação do peso das pontas. Eu fiz desde a 65 grains até a pesada 250. Nós vamos atirar 8 flechas, cada uma com a sua ponta, num arco de 40 libras e hastes de 30 polegadas. Vamos ver lá no alvo as 3 séries. Esses testes já têm conhecimento público de que se eu aumentar o tamanho da ponta, eu vou deixando a arte mais flexível. Se eu vou diminuindo o tamanho da ponta, eu vou deixando ela mais rígida. Então isso que mostra aqui no resultado isso daí. Quanto menor o peso da ponta, ela ficou no D, que é no azul, e eu fui aumentando o peso, ela foi ficando mole, até M7. Isso aconteceu praticamente com as 3 séries, né? Então é um teste muito interessante, é um pouco estressante porque eu fiquei um pouco receoso de usar uma arte de 600 de spine com uma ponta de 250, mas até que ela não variou assim muito de perigoso de quebrar. Também nosso arco é intermediário de 40 libras então, mas fiz com muita cautela e deu para obter esses resultados aí. Um ótimo teste, valeu a pena. Esse aqui é o terceiro teste, é o teste da potência do seu arco. Eu usei 3 arcos de potência diferente, 35, 40 e 45. Mesmo fabricante, lá da Berpó, modelo Raven. Então eu usei esse arco
nas flechas de 30 polegadas e meia e ponta de 100 grains. E vamos ver o resultado. Comprovamos de novo o que a gente já sabia na teoria. Se eu aumento a potência do arco, eu estou deixando a arte mais flexível. Se eu diminuo a potência do arco, eu deixo a arte mais rígida. Então, os dados realmente batem com a teoria. Esse quarto teste vai ser a variação do seu arco, com ou sem silenciador. Nós vamos atirar 3 flechas para cada arco, com ponta de 100 grains, e os arcos são de 40 libras. Vamos ver lá. Então aqui temos o resultado do teste dos silenciadores. Eu usei vários arcos, 2 tipos diferentes de flecha. Foi um tipo de teste que me deu realmente muito trabalho. Eu tive muita dedicação para fazer com muita minúcia, porém eu não encontrei uma discrepância muito grande entre esses resultados. Eu não consegui ver um resultado diferente entre o arco com silenciador e o arco sem silenciador. É sabido que se eu colocar algo na corda, eu estou atrapalhando o bom funcionamento dela. E isso vai repercutir para o lado da flecha uma diminuição no impulso. Com isso, deveria deixar a flecha mais dura. Eu não consegui ver isso. Então, o teste dos silenciadores, o resultado ficou indiferente. Esse quinto teste aqui é a variação do brace high, ou altura do brace. Nós vamos usar 3 flechas de 30,5 polegadas, 100 grains de ponta e 600 de spine estático. E o arco é de 40 libras. Então vamos usar, testando o brace padrão. Aí eu vou aumentar o brace em 1 polegada, mais 3 flechas, e vou diminuir o brace mais 1 polegada e vamos fazer o teste. 1 polegada é exagero, mas exatamente para a gente ver a distorção no anteparo quando a gente mexe no brace. Esse foi um teste extremamente interessante. Você faz a regulagem do seu arco também mexendo no seu brace. Vai vir lá do fabricante, aqui na especificação do seu arco, o brace é de tanto. Aí você coloca e esquece e vai fazer as outras regulagens. Não, o brace pode entrar também. Se você viu que a sua flecha está um pouco mole, um pouco duro e já acabou um pouco de todas as possibilidades de outros ajustes, você pode mexer no brace. O interessante, se você aumentar o seu brace, você vai aumentar, como se fosse aumentar a flexibilidade da sua flecha. Se for diminuir o brace, você vai aumentar como se fosse a resistência da sua flecha. Então esses dados aqui foram muito interessantes. O brace padrão ficou praticamente no zero. Na última série houve uma pequena variação, mas isso é variação minha, na hora do tiro, da largada, né? E a gente notou que eu aumentando o brace, eu deixei as flechas tudo mole. E eu diminuindo o brace, eu deixei elas todas duras. Então isso foi uma coisa muito interessante, esse teste do brace high. Esse aqui é o último teste, é o 6º teste. Na realidade é uma comprovação para vocês verem o poder que uma pena tem de estabilizar o seu tiro. Então nós vamos fazer um teste agora atirando uma flecha com pena e 2 outras com tamanho diferente de 29 e 31,5, com um arco de 40 libras, 100 grains de peso de ponta.
Então aqui no nosso resultado, a flecha que estava com pena, deu tudo zerado. No alvo ela se comportou reta. Agora as flechas sem pena, com 31 polegadas e meia, ficaram extremamente moles. E a de 29 ficaram extremamente duras. Então você vê aqui embaixo, nessa figura aqui, o poder que uma flecha tem com pena de corrigir o seu voo. Aí a pergunta, mas se corrige o voo, para que tanto problema de querer regular para a direita, para a esquerda, se está mole, se está dura? Na realidade, você vai tirar essa responsabilidade da sua pena. Você deve deixar a arte mais perfeita possível, para diminuir o trabalho da pena. Para você precisar usar uma pena menor. Aí uma pena menor, você tem menos arrasto, você tem mais capacidade de um tiro mais reto, um tiro com a sua flecha mais veloz, porque a pena, queira ou não queira, ela dá um arrasto na sua flecha. Então, quanto menor, melhor. E para ser menor, a sua arte tem que estar bem regulada. Então, chegando ao fim de mais um vídeo. E esse foi sobre analisando o spine dinâmico de nossas flechas. Eu espero que você tenha gostado e as informações possam ser muito úteis para você. Um abraço e até a próxima.